Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Queremos, neste momento, cumprimentar a todos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais uma live. Hoje a nossa live é a live EBD. Estamos na lição de número 9. Glória a Deus. Lição número 9, que tem como tema o Ministério de Pastor. Nós queremos convidar você que está nesse momento nos acompanhar até o final. Nos acompanhe até o final. Aí pegue a sua revista, se você tiver revista, pegue caderno, papel, caneta e vá fazendo as devidas anotações que nós iremos passar no decorrer da nossa aula. E com certeza será de grande proveito, de grande benefício para você que é professor, para você que é aluno, e incrementar, né? E aprimorar mais a aula que você vai passar para os seus alunos. E você que é aluno vai também adquirir conhecimento mais ainda do que está na revista, ok? Meu nome é José Modan, sou da Igreja Assembleia de Deus Tempo Central, congregamos aqui no campo de Messejana e louvamos a Deus porque nós já estamos aí com os templos sendo reabertos, né? Os templos sendo reabertos, os cultos estão voltando à normalidade, porém a escola bíblica ainda de forma presencial não está sendo realizada. E para nós não perdermos e nem deixarmos os irmãos perderem o conteúdo dos assuntos, das lições, nós estamos fazendo essas aulas online, para que você assim possa ter esse conteúdo e não perder esse conhecimento. Porque essa revista desse segundo trimestre do ano de 2021, ela tem um assunto muito bom, muito importante, e nós estamos nos esforçando para trazer este ensinamento para que você não perca, para que você fique familiarizado com o assunto e adquira o conhecimento necessário dessa revista. Tá? A revista do segundo trimestre tem como tema dons espirituais e ministeriais, servindo a Deus e aos homens com poder extraordinário. E já tivemos aí 8 lições que estão aí no nosso canal no YouTube. Se você quiser acompanhar, você quiser se inscrever em nosso canal, nós seremos muito gratos. E você pode rever todas essas aulas que estão lá no nosso playlist, no nosso canal EBD com J.E.0. E você pode ir lá e rever a hora que você quiser e assistir a hora que você bem tiver o tempo disponível. Louvado seja Deus. E também esse vídeo está sendo feito neste horário. Sabemos que muitas pessoas não terão tempo de nos acompanhar ao vivo, porém ele ficará disponível no nosso Facebook e você poderá acompanhar a hora que você estiver disponibilidade de tempo. O importante é você acompanhar e você receber esse conhecimento, as informações que nós iremos passar e crescer no conhecimento e na graça de Deus. Louvado seja Deus. O volume está baixo. Louvado seja Deus. Nossa lição de hoje, que nós iremos tratar, é a lição de número 9. É a lição de número 9. Que tem como tema o ministério de pastor. A nossa revista, meus amados irmãos e irmãs, ela está tratando dos dons espirituais. Esses dons espirituais, eles estão... Os dons que Deus concede à igreja, de um modo geral, eles estão divididos em 3 classes. Os dons de serviço, os dons
de ministeriais e os dons espirituais. Os dons espirituais que nós já estudamos, né, nas lições anteriores, que se encontra em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 8 ao versículo 10, e nós estudamos já sobre, nós tratamos desse tema, dos dons espirituais. E os dons espirituais, eles se dividem também em três categorias. Os dons de poder, dons de revelação e dons de elocução. Nós tratamos já desse assunto nas lições anteriores. Se você não viu, não acompanhou, você pode ir lá no nosso canal YouTube e você poderá acompanhar e rever todas essas aulas. É muito bom você entender, você compreender as aulas anteriores, para que assim você possa ter um ensinamento sistemático, né? Sistemático do assunto que nós estamos tratando. Louvado seja Deus. Vamos nesse momento, convido você para nós orarmos a Deus e falarmos com Deus neste momento. Ore comigo. Querido Deus e eterno Pai, Senhor da glória, Deus bendito, Deus eterno, em nome de teu Filho amado Jesus, Senhor, quero aqui te agradecer pela oportunidade, pelo privilégio que o Senhor nos concede de estarmos mais uma vez, ó Pai, na tua presença, ó Pai, para aqui tratarmos de um assunto tão maravilhoso e tão prazeroso, Pai, que é o ensino da tua palavra. Pai, que o Senhor possa, ó Pai, em nome de Jesus, nos orientar através do teu Santo Espírito. A mim, Senhor, que vou tratar desse assunto, e a todos os demais irmãos e irmãs que irão nos acompanhar, Pai, que toda honra, toda glória seja para ti, Pai, o conhecimento necessário para a edificação da tua igreja, do teu povo, em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos aqui, meus amados, já entrarmos no tema, né, no nosso assunto. É a lição número 9. Você que vai entrando aí, vai compartilhando com os seus amigos, com as amigas, chama aí os seus parentes, chama a esposa, chama o marido, chama os filhos, e vamos aí aprender da palavra de Deus para as nossas vidas. A lição número 9 vai tratar do tema o ministério de pastor. Nós já tratamos desses dons, dessa categoria de dom, que é os dons ministeriais. Nós já tratamos do ministério de apóstolo, do ministério de profeta, do ministério de evangelista, e agora iremos tratar do ministério de pastor. A próxima lição, que encerra os dons ministeriais, nós iremos tratar do dom ou do ministério de doutor ou mestre. Era a nossa próxima lição. Hoje nós iremos tratar desse assunto, do tema que é o ministério de pastor. O texto áureo nos diz: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. João, capítulo 10, e o versículo número 11. Verdade prática. Por meio do ministério pastoral, conduzimos as ovelhas ao Supremo Pastor, Jesus Cristo. Olha como é importante esse ministério, né? Esse ministério, ele tem a finalidade, o objetivo vário, múltiplo. E o principal, conduzir as ovelhas ao Supremo Pastor. E isso é muito importante, é muito essencial e imprescindível para a Igreja do Senhor, esta liderança. As demais lideranças todas são importantes também. E esta de pastor não fica atrás de forma nenhuma. Ela tem a sua função, o seu valor e a sua importância dentro do ministério do reino de Deus. Dentro do ministério do reino de Deus. E a nossa leitura bíblica em classe, ela está em João, capítulo 10, versículo 11, versículo 14, Tito, capítulo 1, versículo 7 ao versículo 11, e 1 Pedro, capítulo 5, versículo 2 ao versículo número 4. Vamos lá. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Eu sou o bom pastor.
e conheço as minhas ovelhas, e das minhas ovelhas sou conhecido. Tito, capítulo 1, versículo 7. Porque convém que o bispo seja irrepreensível, como despenseiro da casa de Deus, não soberbo, nem iracundo, nem dado ao vinho, nem espancador, nem cobiçoso de torpe ganância, mas dado à hospitalidade, amigo do bem, moderado, justo, santo, temperante, retendo firme a fiel palavra, que é conforme a doutrina, para que seja poderoso tanto para admoestar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. Porque há muitos desordenados, faladores, vãos e enganadores, principalmente os da circuncisão, aos quais convém tapar a boca, homens que transtornam casas inteiras, ensinando que não convém por torpe ganância. 1 Pedro 5:2. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa de glória. Um pouquinho o volume, por favor. Um pouquinho só. Esse é o nosso texto da nossa leitura bíblica em classe, que tem, para abordarmos o tema, né, que nós iremos tratar, que é o ministério de pastor. É o ministério de pastor. Louvado seja Deus. E nós vamos entrar aqui na nossa introdução. Glória a Deus. Vá compartilhando aí com seus amigos, vá compartilhando com seus irmãos. Nos ajude nesta live. Glória a Deus. Ser pastor sempre foi uma tarefa árdua. Muitas são as demandas internas e externas da igreja local. Entre elas, o cuidado para com as pessoas do rebanho, visita a enfermos, questões relacionadas à administração eclesiástica e o constante desafio de se dedicar à oração, à pregação e ao ensino da palavra de Deus. Esse ministério pastoral, ele é uma tarefa muito árdua, não é uma tarefa fácil. Exige muito do obreiro que é chamado, que é separado por Deus, uma dedicação e uma entrega muito grande, porque não é fácil. Não é fácil ser pastor para cuidar das ovelhas, para cuidar do rebanho de Deus. Aqui envolve tantas coisas, né? Tanto demandas internas dentro da igreja, como também externas, fora da igreja. E aí envolve também o cuidado com as pessoas do rebanho, visita aos enfermos, questões relacionadas à administração eclesiástica e o constante desafio de se dedicar à oração, à pregação e ao ensino da palavra de Deus. Só uma observação para nós aprendermos aqui. O ministério pastoral, nós lendo em Efésios, capítulo de número 4 e versículo 11, quero até acompanhar com os irmãos, nos acompanhem neste momento, vamos com calma, com cuidado, para que a gente aprenda, né? Para que a gente entenda bem o que é que nós temos que extrair de ensinamento para as nossas vidas nessa lição. Olha o capítulo 4 de Efésios, versículo 11. E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e doutores. Observe aqui, quando vai falar de evangelista, ele diz para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, né? Aí outros para pastores e doutores. Veja que o pastor e doutor, eles estão aqui associados. Eles estão relacionados um ao outro, porque é necessário, é imprescindível que o pastor ele tenha aptidão para ensinar. Ele tenha essa capacidade de transmitir ensino para as suas ovelhas. Não é somente a liderança para estar ali comandando, direcionando, né?
mas tem que ter essa finalidade, essa capacidade, essa aptidão para ensinar também. Porque é sempre bom ouvirmos o ensinamento da palavra de Deus pelo nosso pastor, porque isso vai trazer mais autoridade, vai trazer mais segurança para a igreja, e a igreja ela vai estar sempre mais disposta a ouvir o seu líder. Embora às vezes a igreja ela dispõe de outras autoridades, né, eclesiásticas, que também têm o dom de ensino, de mestre, mas o bom também é que o pastor ele tenha essa aptidão, ele tenha essa capacidade para ensinar a igreja. É por isso que o texto aqui vai dizer que, quando fala de apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores, que é mestre. Glória a Deus. Vamos aqui continuar com a nossa introdução. O dia a dia pastoral é desafiador a quem é vocacionado por Deus para apacentar. Olha aqui outro ensinamento, que a gente vai tratar mais na frente, mas é bom já olharmos esse ponto. Vocacionado por quem? Por Deus. É Deus quem chama. É Deus quem chama. Não é uma escolha pessoal de alguém. É chamada de Deus, é vocação de Deus. Somente pela graça e o amor do Pai é possível encarar tão grande responsabilidade. Por outro lado, uma liderança madura e servidora é imprescindível ao desenvolvimento da igreja local. Assim, a lição de hoje abordará esse importante ministério. Olha aqui a introdução. A introdução aqui já tem ensinamentos muito ricos para as nossas vidas, que já nos mostram muitas coisas relacionadas ao ministério pastoral. Ele fala aqui de maturidade, né? Pessoa madura, pessoa idônea, pessoa que tenha uma certa experiência no reino de Deus, não pode ser uma pessoa leiga, né? Nova na fé, tem que ter experiência, tem que ter uma certa maturidade, um certo conhecimento, uma certa experiência no reino de Deus para assumir esse ministério. E também tem que ser um ministério servidor. Um ministério que serve. Vamos falar aqui no primeiro ponto com relação à liderança servidora. Nós vamos tratar desse ponto. Mas é sempre bom já começar a ver, a observar que só na introdução nós encontramos já muitos ensinamentos que extraímos aqui na introdução para as nossas vidas e para a vida dos irmãos que são vocacionados, chamados por Deus para exercerem esse ministério pastoral. Vamos para o nosso primeiro ponto. O primeiro ponto vai falar Jesus, o sumo pastor. Primeiro item do primeiro ponto. Jesus é o pastor supremo. A expressão grande pastor das ovelhas, que aparece em Hebreus capítulo 13, versículo 20, refere-se diretamente à sublimidade do Senhor Jesus como pastor no Novo Testamento. Jesus é o nosso sumo pastor. Marcado pela humildade e despojamento da sua glória, ele foi chamado grande em seu nascimento. Em Lucas capítulo 1, versículo 32, ele é chamado grande. O adjetivo grande enfatiza o quanto o Nazareno é incomparável e mediador da nova aliança de Deus com os homens. Jesus Cristo é o supremo pastor em todos os aspectos. Ele venceu a morte e libertou o homem da prisão do pecado. Ele é Deus. Veja o seguinte, Jesus, nesse primeiro subponto, ele é chamado de supremo, o sumo pastor. E o supremo pastor no seu primeiro subitem. E quando nós olhamos para essa questão de supremo, sumo, né? Nós tiramos aqui, como nós olhamos no ministério levítico, que existia o sumo sacerdote. E também existiam outras pessoas que exerciam o sacerdócio. Porém, o sumo sacerdote era apenas um.
apenas um sumo sacerdote. Não existiam dois sumos sacerdotes. Um sumo sacerdote. E no caso aqui nós temos o sumo pastor. E o sumo pastor é Jesus. Existem os demais pastores que são chamados, que são vocacionados por ele para conduzirem, para cuidarem do rebanho. Porém, o sumo pastor é o dono do rebanho. O pastor apenas cuida, apenas está ali para cuidar, proteger, para alimentar, mas a igreja pertence a Jesus, que é o sumo pastor. E olhando para essa questão de sumo pastor, e até olha aqui embaixo, ele fala que Jesus é o supremo pastor em todos os aspectos. Vejamos aqui a questão do exemplo de Jesus. Jesus é um exemplo para todos nós, para toda a igreja, independentemente de ser apenas um membro ou ser uma liderança. Ele é o exemplo para todos. E nós devemos fazer como Paulo fez. Em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 1, Paulo vai dizer: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Jesus é o nosso exemplo. Temos que nos pautar, nos moldar no exemplo de Jesus. Nunca no homem, né? Nunca no homem. Apenas em Jesus. E quando nós olhamos para essa característica, para nós nos espelharmos em Jesus, e temos Jesus como nosso exemplo em tudo, vamos aqui, como nós estamos tratando de liderança, vamos olhar para a liderança do exemplo de liderança de Jesus. Jesus, ele nos ensinou uma liderança servidora. Olha o que está escrito em João, capítulo de número 13, e o versículo 12, ao versículo de número 15. Vamos ler aqui, vamos devagarinho, a gente vai entendendo. O exemplo de Jesus como uma liderança servidora, né? Uma liderança servidora. Olha o que está escrito aqui em João, capítulo 13, eu estou com a Bíblia aqui. Se você quiser nos acompanhar também, acompanhe. Seja um crente bereano, né? E vá acompanhando, vá tirando suas próprias conclusões, olhando para a palavra de Deus. Eu gosto de ensinar e, ao mesmo tempo, já mostrando na palavra de Deus a referência para que você entenda e compreenda, louvado seja Deus, o que está sendo ensinado, o que está sendo transmitido, para que a sua fé, para que a sua confiança, o seu conhecimento esteja baseado na palavra de Deus. João capítulo 13, versículo 12. Depois que lhes lavou os pés, tomou as suas vestes, se assentou outra vez à mesa e disse-lhes: entendeis o que vos tenho feito? Uma pergunta. E ele mesmo responde: vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu sou senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Olha o que diz em Mateus, capítulo 20, e o versículo de número 28. Mateus 20 e o versículo de número 28. Uma liderança servidora, o exemplo do Senhor Jesus para a sua igreja. 20 e 28 diz o seguinte: e saindo eles, 20 e 28, perdão. Bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a vida em resgate de muitos. A liderança, o exemplo de liderança de Jesus é um exemplo de liderança servidora, de alguém que tem prazer de servir. Mateus ele vai dizer que não veio para ser servido, mas para servir. E lá em João, capítulo 13, nós encontramos Jesus dando o exemplo de humildade, de uma liderança humilde, de uma liderança servidora para a sua igreja. Lavou os pés aos discípulos e enxugou os pés com a toalha que estava cingida. Ele, sendo mestre e senhor,
E ele mesmo diz, porque eu sou mestre e Senhor, vos dei o exemplo, para que vocês façais o mesmo. Não é porque alguém é uma liderança que a pessoa acha que tem que ser servido. Engana-se quem pensa assim, né? Quem tem esse conceito. Porque o conceito de pastor, que nós vamos ler no capítulo 3, vai falar exatamente daquele que alimenta, daquele que apacenta as ovelhas. Ele não é servido pelas ovelhas. Ele serve as ovelhas. E o próprio Jesus, ele falou que no reino dos homens, os grandes se sobrepõem sobre os menores, né? Mas no reino de Deus é diferente. O menor, aquele que quiser ser grande, seja servo de todos. É totalmente inverso da lógica, do conceito humano de liderança, o conceito do implementado, colocado por Jesus. Porque ele sendo Deus, ele sendo sumo pastor, ele sendo Senhor e mestre, ele diz, eu não vim para ser servido, eu vim para servir. E aquele que é vocacionado, aquele que é chamado por Deus, aquele que tem o discernimento espiritual para entender e compreender o ministério pastoral, ele se coloca dentro desse conceito. Ele não quer ser servido. Ele sabe que o seu ministério é para servir. Louvado seja Deus. Segundo subitem, o pastor conhece as suas ovelhas. João 10 e 14, o adjetivo bom, que é o bom pastor, identifica Jesus como o pastor que, por amor, protege e cuida das ovelhas. O pastor conhece as suas ovelhas. Conhecer demanda relacionamento. Não se pode conhecer alguém ou a igreja se não houver um relacionamento. Eu vi até um irmão trazendo um ensinamento e falando que o pastor, ele tem que ter cheiro de ovelha. Ele tem que estar no meio da igreja, ele tem que estar no meio do povo, ele tem que conhecer as ovelhas, né? Ele tem que conhecer as ovelhas. E como conhecer alguém, como conhecer a igreja, se não houver um relacionamento? Tem que se haver um relacionamento para que haja esse conhecimento, para que haja essa intimidade, para que haja essa afinidade. É preciso começar com o relacionamento. E o pastor, o bom pastor, ele protege e cuida das ovelhas. E ele vai procurar sempre fazer o seu trabalho, o seu ministério, buscando um bom relacionamento com os seus liderados. Ovelhas, vamos lá, continuando aqui. Por isso ele é o bom pastor. Tal expressão designa ainda a intimidade entre o sumo pastor e as suas ovelhas. Veja o seguinte, nós falamos de relacionamento. Conhecer alguém, conhecer a igreja, demanda e exige relacionamento, convivência. Jesus, ele como ser o nosso exemplo em tudo, ele teve uma comunhão, ele teve um relacionamento com os seus discípulos, os apóstolos e discípulos, porque ele convivia, ele se relacionava com cada um. E mesmo Jesus sendo Deus e conhecendo cada ser humano, ele fez isso para deixar o exemplo, para mostrar a necessidade que o pastor, que a liderança tem de se relacionar, de buscar conhecer as suas ovelhas, de buscar conhecer a igreja. Olha o que é que diz em Provérbios capítulo 27, versículo 23. Procura conhecer o estado das tuas ovelhas. Põe o teu coração sobre o gado. Isso está falando de pastor, está falando de liderança. Procurar, se esforçar para conhecer o estado, as condições das tuas ovelhas. E
como é que estão nessa pandemia que nós estamos passando. Muito mais ainda se exige o trabalho e o acompanhamento do líder, do pastor, porque são momentos difíceis, são momentos de confinamento, de incertezas, e é neste momento que o verdadeiro pastor, que é aquele que tem chamada, que é aquele que tem a vocação de Deus, ele entra em ação para acompanhar, para alimentar, para trazer uma palavra de ânimo, porque a gente sabe que existem muitas pessoas que, embora estando na igreja, ainda não têm uma base. Ou muitas pessoas que estão há muito tempo na igreja, mas que estão desestruturadas. Pessoas que, infelizmente, estão dominadas pelo medo, estão dominadas pelo desespero, porque ainda não tem uma base, não tem uma segurança. E é nessa hora que o pastor entra, que o pastor tem que entrar em ação para auxiliar, para ajudar, para trazer uma palavra, para se colocar à disposição para alguma eventualidade. É nessa hora que se revelam os verdadeiros pastores. E é como Jesus ele fala aqui, o bom pastor. Claro que nós estamos falando, Jesus está falando dele, o bom pastor. Mas também ele está trazendo essa figura, essa linguagem, para todos aqueles que exercem essa função, que foram chamados por ele para exercer esse ministério. Ser o bom pastor. Está todo o tempo ali, procurando, cuidar, proteger, alimentar as ovelhas, que não são dele, são do Senhor. Mas é obrigação dele cuidar e apacentar todas elas. Veja aqui a questão da intimidade, relacionamento, convivência. Isso gera confiança e autoridade. Pastor que não se mistura, que não se relaciona com as ovelhas, que não tem cheiro de ovelha, ele não conquista a confiança das ovelhas. Ele também não conquista a autoridade, porque falta ali a convivência, falta ali o relacionamento. E uma das coisas que a liderança ela deve ter é a capacidade para influenciar. E liderança é influência. E o relacionamento, ele é a base, tanto para a questão da confiança, da autoridade, como também para gerar influência, para que o pastor, para que o líder influencie o seu rebanho e as ovelhas passem a segui-lo. Como diz o texto, né? A palavra de Deus diz que as ovelhas o seguem, conhecem a sua voz e o seguem. Mas por que conhecem a voz e seguem? Porque ele tem um relacionamento, ele tem uma convivência com as ovelhas, com a igreja. Isso traz confiança, autoridade e gera influência. As pessoas são influenciadas pelo seu líder. O bondoso Salvador conhece a sua igreja por inteiro e se relaciona com cada membro. Glória a Deus. Jesus, o bom Salvador, o bom pastor, ele conhece cada um dos membros da igreja. Jesus, ele é onipresente, né? Ele é onisciente. E ele conhece a cada um de nós. O pastor, ele é limitado, ele é humano, e ele não tem a onisciência, né? A onipresença que Deus tem, que Jesus tem. Mas ele tem a obrigação, dentro de suas limitações, buscar conhecer cada membro da sua igreja. Buscar acompanhar, buscar conhecer aquelas pessoas que são lideradas por ele. É maravilhoso a gente ter essa noção, porque a liderança, ela tem que buscar, vamos falar de novo, esse relacionamento, essa convivência. Não, irmão, mas tem igreja que é muitos membros, não importa, não importa. Tem que se haver uma busca por esse relacionamento, por essa convivência, para que o pastor ele tenha mais influência sobre o seu rebanho,
gere mais confiança e gere mais autoridade. Não é autoridade somente porque o supervisor da igreja diz que é o pastor, que tem que receber a autoridade do pastor e tal. Não, tudo bem, amém, recebe, entendeu? Tem que respeitar, tem que honrar os nossos pastores. Porém, o pastor ele tem que buscar essa convivência. Essa convivência, esse relacionamento vai gerar mais autoridade, vai gerar mais confiança. E ao mesmo tempo ele vai conhecer o estado das ovelhas para poder colocar o seu coração sobre o rebanho. Glória, isso é importantíssimo. Isso é importantíssimo que toda liderança tenha esse discernimento. Terceiro subponto. O pastor dá a vida pelas ovelhas. O pastor dá a vida pelas ovelhas. O exemplo de Jesus. Olha o exemplo de Jesus. Vamos aqui para João, capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quem ama, doa. Quem ama, doa. A maior prova de amor de Deus foi doar, foi dar o seu Filho Jesus para morrer em nosso lugar. E o pastor, ele dá a vida pelas ovelhas. Jesus, o sumo pastor, já fez, tu vê essa parte, ele deu a sua vida para salvar as ovelhas. Assim, o pastor que apacenta as ovelhas do sumo pastor, eles também devem doar, devem se doar cada dia mais para zelar, para cuidar do rebanho, para cuidar das ovelhas. É característica, meus queridos, do verdadeiro pastor. É aquele que dá a vida pelas ovelhas. É aquele que se doa. É aquele que a cada dia busca, é aquele que cada dia ele se dedica tanto para a questão de alimentar com a palavra de Deus, no sentido espiritual, cuidar espiritualmente, como também cuidar de forma social. De forma social. São as duas coisas caminhando juntas, o espiritual e o social. É a assistência espiritual e a assistência social. O aconselhamento, a ajuda financeira quando precisar. Tudo isso aí são coisas que devem ser exercidas por uma liderança servidora e uma liderança que doa, que ama. Quem ama, doa. E Jesus, ele é o sumo pastor, ele é o exemplo, e todos aqueles que têm essa chamada, essa vocação, devem se espelhar, devem seguir o exemplo de Jesus. Aqui mais na frente diz, aqui diferente dos pastores que garantiam o seu sustento no campo através do uso das ovelhas, o Mestre Jesus mostra a disposição em dar a própria vida pelo seu rebanho. Aqui o exemplo dos pastores. Jesus tirou essa questão das ovelhas, esse exemplo das ovelhas, olhando para os pastores da época, que pastoreavam as suas ovelhas, que conduziam as ovelhas para os campos, que davam água às ovelhas, que cuidavam das ovelhas, observava as ovelhas se ela estava ferida, se ela estava com algum problema, e Jesus tirou essa parábola, esse ensino daí. No caso, os pastores cuidavam para extraírem das ovelhas a lã, a carne, o leite. No caso de Jesus, ele vai além, diz assim, olha, o bom pastor, ele dá a vida pelas ovelhas. Dá a vida pelas ovelhas. E o exemplo de Jesus, ele é onde nós devemos mais observar. Tanto a liderança, como também quem não é liderança. E nós estamos falando aqui do ministério de pastor. Ministério de pastor, aquele que apacenta, não tratar no terceiro ponto, as ovelhas do sumo pastor, que é Jesus. Os verdadeiros pastores da igreja devem imitar o sumo pastor Jesus. Nele não haja mais exploração alguma do rebanho. E isso deve servir de exemplo a todos aqueles que desejam ministrar a igreja do Senhor, tal como ensina a palavra de Deus. Vamos ler aqui o que é que diz em 1 Pedro, capítulo 5, 1 Pedro, capítulo 5, versículo número 2,
ao versículo de número 4. O que é que diz aqui? Vamos ver aqui, para nós entendermos mais sobre essa questão do pastor. O pastor, o verdadeiro pastor, ele não explora as ovelhas, né? Ele não explora as ovelhas. Exploração das ovelhas não é atributo nem característico do verdadeiro pastor, do bom pastor, que cuida das ovelhas do sumo pastor. É explorar, somente querer se alimentar da carne, querer tirar a lã, né, o leite. Ele não olha só por esse lado, ele não tem essa ganância, como nós vamos ver nas características mais na frente, que uma das características do pastor não é ser dominado pela ganância, não ter ganância por dinheiro, por bens materiais. Não, ele não pode ser dominado por isso. Com isso, ele não explora de forma nenhuma o rebanho, as ovelhas. Olha o que aqui diz em 1 Pedro capítulo 5, versículo 2. Aos pastores, às lideranças: apacentai o rebanho de Deus, que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, quer dizer, de boa vontade, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, quer dizer, disposto, está disposto a servir, nem como tendo domínio, mas de forma autoritária, sobre a herança de Deus que é a igreja, mas servindo de exemplo ao rebanho. Olha como é lindo essa passagem de ensinamento, né, com relação ao pastor, o verdadeiro pastor, que ele deve apacentar o rebanho de Deus, porque a igreja é de Deus, tendo cuidado dele, não por força, de forma forçada, de autoritária, né, mas voluntariamente, com prazer, com alegria, de ânimo, não nem por torpe ganância, ser ganancioso, querer apenas o leite, a gordura, a carne e a lã das ovelhas, mas cuidando, zelando, tratando, apacentando, alimentando as ovelhas, para que essas ovelhas sejam bem cuidadas, porque não são dele, não é do pastor, é do sumo pastor as ovelhas. A igreja pertence ao Senhor. Aqui diz no versículo 3 que é a herança de Deus. A igreja é a herança de Deus, e no versículo 2 vai falar que é o rebanho de Deus. Glória a Deus. É o nosso terceiro subponto do nosso primeiro ponto, né, que nós temos tratado aqui já. Nós vamos ver, meus queridos, que a questão do amor, né, o amor, ele doa. Nós aprendemos aqui no terceiro ponto. O pastor dá a vida pelas ovelhas, ele doa, ele se doa às ovelhas. Por quê? Porque ele ama as ovelhas do Senhor. O nosso segundo ponto, nós tratamos do primeiro ponto, vamos tratar do segundo ponto. Louvado seja Deus. Glória a Deus. O que eu vi? Glória a Deus. O nosso segundo ponto. Isaac. Vamos lá, nosso segundo ponto. As características do verdadeiro pastor. As características do verdadeiro pastor. Vamos ver quais são as características do verdadeiro pastor, né? Primeiro subponto. Um caráter íntegro. Em outras palavras, entre outras coisas, o exercício pastoral envolve aptidão para ensinar, acolher, aconselhar e comunicar-se de forma clara com a igreja local. Porém, essas características não são validadas se o caráter do pastor não for íntegro. Olha como é que isso é interessante, é muito importante esse ensinamento. Um caráter íntegro. Caráter, conjunto de qualidades e virtudes de uma pessoa, que podem ser más ou boas, que pode ser um bom caráter, com qualidades e atitudes nobres, como também um mau caráter, com atitudes desprezíveis e de péssimo exemplo, né, para as outras demais pessoas. É mais ou menos isso que significa caráter. E o pastor, aquele que lidera, aquele que
que está à frente, apacentando a igreja, ele tem que ser uma pessoa de caráter íntegro, né? Uma pessoa que tem um bom caráter, um bom exemplo. E nós vemos aqui que a questão do caráter do pastor, do caráter do pastor, não se resume apenas na aptidão para ensinar. O que é aptidão para ensinar? A pessoa que tem capacidade, né, para ensinar, para transmitir o ensino. A pessoa que tem o dom, que tem a chamada para ensinar. Como também aconselhar, que é uma característica muito importante para um pastor, é ele ter capacidade para aconselhar, para trazer sábios conselhos para os seus liderados. Isso é muito importante, embora as pessoas às vezes digam que se conselho fosse bom, não se dava, vendia, né? Mas isso é algo maligno, é algo diabólico, porque conselho é bom e conselho se dá. E um pastor que seja um bom conselheiro é algo extraordinário e importantíssimo para a igreja, porque através do conselho, né, que vem a vitória, é que vem a restauração, é que vem a mudança na atitude, na postura das pessoas. Claro, o conselho, quando a pessoa ouve, acata, recebe e segue o conselho, né? Mas o pastor ele tem que ter essa característica de ser um conselheiro bom para aconselhar o seu povo. E aqui fala também da questão de comunicar-se de forma clara com a igreja local. Comunicar-se aqui em forma de eloquência. O pastor tem um domínio, né? No falar, trazer um ensino de forma clara, trazer uma palavra de forma compreensível para a igreja, porque na igreja nós temos todos os tipos de pessoas, de diversas classes, diversos graus de instrução, e é importante que o pastor ele tenha essa capacidade, essa noção de transmitir o ensino de forma que a pessoa, por mais baixo seja o seu grau de instrução, a pessoa entenda, compreenda o que ele está falando, o que ele está ensinando, né? Para que a ovelha não entre ali faminta e continue faminta, né? Porque se não entendeu, não se alimentou. Se não houve um entendimento, não houve uma compreensão, a pessoa não foi edificada, não foi alimentada. E é importante que haja essa questão da fala, né? do ensino de forma clara, que alcance todos os níveis de instrução da igreja, para que todos sejam edificados. Uma das piores queixas que se pode ouvir acerca de um ministro é que a sua palavra pastoral não se coaduna, né? não se encaixa, não combina com a sua vida. Isso é muito triste. Fala uma coisa, prega uma coisa e vive outra. A pessoa tem que pregar aquilo que vive. O pastor ele tem que ter essa coerência, né, na pregação. Ele prega aquilo que vive. Ele ensina, mas ele pratica aquilo que ensina. Porque senão vai ser que nem o fariseu. O fariseu, ele ensinava, porém não praticava. E Jesus chega a dizer que vocês devem fazer o que eles mandam, mas não façam o que eles fazem. E não podemos, de forma nenhuma, ter lideranças que agem dessa forma, seguindo o exemplo dos fariseus, né? Mas que sejam pessoas que tenham uma coerência, tanto na questão da pregação, como na prática daquilo que prega, daquilo que vive. Louvado seja para sempre o nome do Senhor. Como pode o líder falar sobre honestidade e ser desonesto? De simplicidade, mostrar ser esbanjador, né? Gastador, simplicidade, precisa ensinar sobre viver de forma simples, falar que nem Paulo falou. Paulo ensinou que eu tanto sei ter abundância, como também sei passar necessidade, né? Posso todas as coisas daquele que me fortalece. E ao mesmo tempo ser uma pessoa esbanjadora, uma pessoa de forma extravagante.
não combina, né? Não há uma combinação naquilo que prega, daquilo que vive. Como de humildade e comportar de forma soberba. Eu havia muitas vezes pessoas pregarem sobre humildade, né, no púlpito, falarem dessa virtude tão maravilhosa, tão nobre que é a humildade, mas serem pessoas soberbas, arrogantes e prepotentes. Isso acontece bastante, né? Isso não é bom, não agrega valor nem para ele, nem para a igreja. Porque quando se prega sobre humildade e a pessoa que está ouvindo, a pessoa sabe que a pessoa não é humilde, aquilo ali não vai trazer autoridade para ele e nem vai trazer confiança para a igreja. Isso é muito importante, que vamos pregar aquilo que vivemos, para que as pessoas vejam e as pessoas possam ter confiança e, ao mesmo tempo, receber autoridade. Né? Ver que tem autoridade na pessoa que está ministrando. A melhor palavra pastoral é a vida do pastor em sintonia com a mensagem do Evangelho que ele proclama, com certeza. Pregar aquilo que vive, aquilo que tem no dia a dia, que a igreja possa ver as ações, não somente na palavra, né, naquilo que está sendo pregado, mas naquilo que está sendo vivenciado pela pessoa da liderança. Segundo subitem do segundo ponto, exemplo para os fiéis e os infiéis. O texto bíblico de 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 2 e 3, afirma que o bispo não deve ser dado ao vinho, espancador, cobiçoso de torpe ganância, contencioso ou avarento. A recomendação é que o obreiro seja moderado, seja equilibrado, né? Haja um equilíbrio. A igreja, o corpo de Cristo, precisa contemplar em seu líder sinais claros do fruto do Espírito, tais como autocontrole, mansidão, bondade e amor. O fruto do Espírito são 9, né? Vamos lá 9. E ele fala apenas de 4 aqui. Porque esses 4 aqui, eles são muito essenciais para a obra do ministério. Claro que todos, né, são essenciais, são imprescindíveis para todos os crentes, independentemente da função ou do cargo eclesiástico que oculta. É imprescindível que haja a busca pelo fruto do Espírito. Mas ele coloca aqui autocontrole, que é o domínio próprio. Ele vai falar de mansidão, que é a pessoa ser dócil, né, a pessoa ser uma pessoa tratável, tratar bem as pessoas. Bondade, a pessoa que pratica aquilo que é bom. E amor. O amor é a base para tudo, né? É através do amor que todas essas virtudes do fruto do Espírito se manifestam na vida do crente. Glória a Deus. Essas características denotam idoneidade moral e maturidade espiritual. A mesma postura moral que o pastor atesta aos fiéis deve ser demonstrada igualmente aos infiéis. Quer dizer, ser crente na igreja e fora da igreja. Não é para ser crente somente dentro da igreja. Ser crente dentro da igreja e lá fora, servindo de exemplo tanto para os fiéis, para os membros da igreja, como também para as pessoas que não fazem parte da igreja, que estão lá fora, mas que convivem com essa pessoa. Isso também é de suma importância. Terceiro subitem, exemplo para a família. Não podemos esquecer que, antes de ser exemplo para a igreja local e com os de fora, o ministro do Evangelho, em primeiro lugar, deve ser exemplo para a sua própria família. Eita, Jesus, isso aqui é muito importante. Muito importante. A nossa primeira igreja é a família. É a nossa família. A palavra diz que se alguém não cuida dos seus, né, como cuidará da igreja de Jesus do Senhor? Primeiramente é a família, depois a igreja. Em primeiro lugar, deve ser o exemplo para a sua família. Em primeiro lugar, a comunidade, em sua primeira comunidade e igreja. Governar a própria casa com modéstia e equilíbrio, criando seus filhos com respeito. É o testemunho que toda a família cristã deseja experimentar na convivência sadia com o pastor, que é esposo, pai e avô. Portanto, todo obreiro deve cuidar bem do seu lar, pois sem o devido respaldo deste, o seu ministério jamais terá credibilidade. Exemplo para a família, exemplo para os fiéis e os infiéis, e exemplo para a família. É o exemplo do
nosso pastor, né, daquele que é chamado para o ministério, também para todos os crentes, para todo o povo de Deus. Ele deve ter essas características, que também deve seguir, também que são muito boas para as nossas vidas. Glória a Deus. Louvado seja para sempre o nome do Senhor. Vamos continuando, vamos continuando. Já estamos no terceiro ponto, estamos já dois pontos da nossa revista, né? O primeiro tratava Jesus, o sumo pastor. Em segundo lugar, as características do verdadeiro pastor. São muitas, né? Nós não tratamos de todas aqui, nós tratamos de algumas, mas que você pode aí examinar na palavra de Deus, nas cartas pastorais, e você vai encontrar muitos ensinamentos para essas características do verdadeiro pastor. Terceiro ponto, ministério pastoral. A missão do pastor. O termo pastor do grego poimen, no Novo Testamento, tem o significado de apacentador de ovelhas. De acordo com essa definição, podemos afirmar que a principal missão de um ministro é cuidar das ovelhas que receberam Cristo como Salvador, dando-lhes alimento espiritual através do ensino da palavra de Deus, como encontramos no livro dos profetas Isaías. Bom, o termo pastor, ele significa apacentador de ovelhas. Apacentar é alimentar e, ao mesmo tempo, cuidar e proteger. Vamos aqui, por exemplo, mesmo do pastor em si, né, na forma literal. O Davi. Davi, ele era um pastor de ovelhas. A palavra de Deus diz que ele cuidava das ovelhas de seu pai. De seu pai. E as experiências de Davi mostram que ele era um excelente pastor de ovelhas. Excelente pastor de ovelhas. Ele protegia, ele cuidava das ovelhas. Veja que ele diz para Saul que ele matou o urso, ele matou o leão, porque atacou as ovelhas. E nós vamos olhar para o Salmo 23, nós vamos entender aí que Davi vai falar de características essenciais para cuidar bem do rebanho. Ele vai falar que conduz as águas tranquilas, né? Vamos lá começar, o Salmo 23. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Olha o que ele diz. Deitar-me faz em verdes pastos. Ele tira isso aqui, claro que numa comunhão, numa intimidade com Deus. Mas ele tira da onde? Do exemplo que ele tinha como pastor, de conduzir as ovelhas para pastos verdejantes, pastos bons, né? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente às águas tranquilas. Cuidava das ovelhas, alimentando e dando água, conduzindo as águas. Refrigera a minha alma, guia-me pela vereda da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte. Quer dizer, as ovelhas eram atacadas por urso, era atacada por leões, e Davi as defendia. E por aí vai, a gente mostra que ele era um excelente pastor. E o termo pastor, apacentador de ovelha, não somente aqui a questão de apacentar, não somente a alimentação, mas também a bebida e a proteção, os cuidados com a ovelha. Isso aqui também traz do pastor, né? E o pastor, ele alimenta as ovelhas através da palavra. A palavra de Deus é o alimento espiritual para as ovelhas do Senhor. Nós nos alimentamos com a palavra de Deus. O verdadeiro pastor cuida das ovelhas com zelo, amor, com zeloso amor e compaixão, entregando-se totalmente às suas demandas. Eita Jesus, que coisa gloriosa! O verdadeiro pastor cuida das ovelhas com zeloso amor e compaixão. Olha como é lindo isso aqui. O verdadeiro pastor. Nós estamos falando de verdadeiro pastor. Aquele que realmente foi chamado, que tem vocação, que tem características de um verdadeiro pastor. Ele cuida com zeloso amor. Quer dizer que além do amor é maravilhoso, né? Ainda é zelo, envolve zelo. É um zeloso, é um amor que zela, né? É um amor que zela. E compaixão.
Compaixão é se colocar no lugar de outrem. É alguém se colocar no lugar de outra pessoa. Compaixão é a pessoa que vê, é a pessoa que olha o sofrimento, a necessidade, tem dó, mas ao mesmo tempo ele tem desejo de ajudar. Ele quer fazer algo para ajudar. No caso do pastor aqui, ele ajuda. O verdadeiro pastor, ele ajuda a pessoa, ele se compadece, ele ajuda. Porque ele segue o exemplo de Jesus. Jesus, ele era compassivo, altamente compassivo. E ele sempre estava disposto a ajudar alguém que está precisando ser ajudado. Assim também deve ser o verdadeiro pastor. Ele deve se colocar ali por inteiro para querer ajudar, para querer atender a necessidade da ovelha. E esse é o verdadeiro pastor. E o verdadeiro pastor, ele tem a característica, movida pelo amor, de buscar a desgarrada, de buscar aquela que está extraviada, aquela que está distanciada. Eu fico triste quando eu vejo alguém, já ouvi várias pessoas que assumem cargo de liderança, pessoas que assumem cargo de pastor, né, função pastoral, e diz que não vai atrás da pessoa que se desviou, que se distanciou. Já ouvi pessoas agirem dessa forma. Não, eu não vou não, irmão. Eu não vou atrás, ele sabe o caminho da igreja, ela sabe o caminho da igreja. Não precisam ir lá não, conversar não. O que é isso? Essa pessoa está na vocação errada. Ela não está agindo, ela não tem as características de um verdadeiro pastor. Ela está agindo de forma desamorosa, de forma arrogante, prepotente, sem compaixão. Porque o verdadeiro pastor, ele ama de forma zelosa e ele tem compaixão. Se a ovelha se desvia, se distancia, mesmo se está poucos dias que não vai para a igreja, já procura saber o que está acontecendo. Já liga, né? Ou então vai lá pessoalmente perguntar, meu querido, minha querida, o que está acontecendo? Por que você não foi mais à igreja? Eu vim aqui para a gente conversar. Para nós conversarmos aqui e entender o que está acontecendo. Eu vou lhe ajudar, eu vou lhe apoiar. Eu estou aqui para lhe ajudar. A parábola que Jesus contou das 100 ovelhas, que o pastor ele tinha 100 ovelhas e percebeu que estava faltando uma. Ele deixou as 99 no aprisco, guardadas e protegidas, e foi atrás da que estava dispersa, da que estava desgarrada. Ele subiu o monte, ele desceu o monte, ele subiu alto, desceu alto, ele vales, ele atravessou rios, ele fez o que foi possível, mas foi buscar a ovelha e colocou-a, e quando a achou, né, colocou-a no ombro. Ele não veio tangendo, ele não veio conduzindo a ovelha com o cajado, né? Ele não veio com a ovelha com o cajado, ele colocou a ovelha no ombro e trouxe a ovelha para casa. Assim deve também agir um verdadeiro pastor, aquele que tem chamada, aquele que tem vocação. Por isso que eu sempre digo assim, não adianta, meu querido, você querer assumir uma função dessa, que, se você não tem chamada. Se você não tem chamado e você é consciente, você sabe que está errado, então não aceite ser chamado pelo seu pastor para assumir uma função pastoral, para tomar de conta de uma igreja. Porque você vai se prejudicar e prejudicar a igreja do Senhor. Porque se assumiu a responsabilidade, tem que exercer essa responsabilidade. Não é somente ser reconhecido pelo seu pastor, mas ser reconhecido por Deus, principalmente, e cumprir com aquilo que você se colocou à disposição para fazer. Se você não tem chamada, não aceite. Não aceite, porque eu já tenho testemunho de pessoas que buscaram, fizeram de tudo para chegar nessa posição, nessa condição de apacentar as ovelhas, e trouxeram grande prejuízo, tanto para a igreja, como também para as suas próprias vidas. Isso não é bom para ninguém. Se você não tem essa capacidade de visitar, de ir atrás da ovelha que está desgarrada, que está distanciada, que está sofrendo, que está ferida,
e você não tem esse amor, esse zelo, essa compaixão que é característica do verdadeiro pastor, então não aceite, não queiras tomar esta posição. Louvado seja Deus. Uma missão polivalente. A missão pastoral também é múltipla, pois o ministério envolve o ensinamento, o aconselhamento, a evangelização e missões, bem como a pregação expositiva da palavra de Deus, que é o seu maior, o mais importante empreendimento. Para além dessas responsabilidades, o pastor age como um bom conciliador, aí administrador eclesiástico dos bens e recursos humanos disponíveis para toda obra, boa obra da igreja local. Está sob os seus cuidados a gestão eficiente e honesta dos bens materiais, patrimoniais e das finanças da igreja local. Uma missão polivalente. Por que uma missão polivalente? Poli vem de múltiplas, né? E valente refere-se à disposição da pessoa fazer. E a missão pastoral ela é uma missão polivalente. Por quê? Porque aqui ele vai falar que envolve tanto o ministério do ensino, que ele tem que ter aptidão para ensinar, o pastor ele tem que ter essa aptidão para o ensino, como ele deve ser uma pessoa conselheira, uma pessoa que tenha uma capacidade de aconselhamento para aconselhar os seus fiéis, a sua igreja. Como a evangelização e missões, são múltiplas, né? São múltiplas, envolve muitas coisas do ministério pastoral. E mais ainda, a gente entender que tamanha responsabilidade, a gente não deve querer tomar para si. Quando Deus chama e Deus envia, a pessoa paga um preço, né? A pessoa tem que pagar um preço, vai passar por situações complicadas, por momentos difíceis, por situações adversas. Imagina quando a pessoa não tem a aprovação de Deus, quando a pessoa não tem a chamada de Deus e a pessoa quebra assim essa responsabilidade. Aí é que o negócio complica. O negócio complica. Deve ser algo feito se a pessoa tiver vocação, porque é uma missão árdua, é uma tarefa difícil e não é para qualquer um não, viu? Não é para qualquer um, é para aquele a quem Deus chama, é para aquele a quem Deus escolhe para fazer esse ministério pastoral. E ele falou algo aqui bem interessante, bem como a pregação expositiva da palavra de Deus, que é o seu mais importante período. Pregação expositiva é uma pregação doutrinária, de ensino. Por que é o maior empreendimento do pastor uma pregação doutrinária, né? Porque a doutrina, o ensinamento, ele é que vai trazer fundamento, base para a igreja. Uma igreja bem instruída, uma igreja bem doutrinada, é uma igreja preparada, é uma igreja firme, é uma igreja fundamentada, é uma igreja sólida. O apóstolo Paulo vai falar em Efésios, capítulo 4, no mesmo que nós temos lido, né? Efésios 4, ele vai falar sobre a questão da doutrina. Olha o que diz aqui Paulo em Efésios, capítulo 4, e o versículo 14. Olha o versículo 3. Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. A estatura completa de Cristo aqui é caráter. Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Para que não sejamos mais meninos inconstantes. Uma igreja bem doutrinada, uma igreja bem ensinada, onde o seu pastor é um homem que se preocupa com a pregação expositiva e uma doutrina sã, fundamentada na palavra de Deus, ele vai ter uma igreja firme, uma igreja forte, uma igreja que não é levado por vento de doutrina. Não é uma igreja composta por meninos espirituais, mas uma igreja com pessoas idôneas, com pessoas maduras, com pessoas seguras, baseadas na sã doutrina, no ensinamento da palavra de Deus. E
Encerrando no terceiro ponto, terceiro subitem, o cuidado contra os falsos pastores. Quando Deus levantou Ezequiel como profeta de Israel, ele ordenou-lhe que repreendesse os pastores infiéis da nação. O Altíssimo considerava como falsos pastores os que apacentavam a si mesmo e não as ovelhas. Exploravam o rebanho e não a poupavam. Não demonstravam amor pelas ovelhas, fazendo que elas se dispersassem. O próprio Deus, o próprio Deus é contra os falsos pastores. Ele inspirou o apóstolo Paulo a escrever para ti, quando da sua instrução pastoral ao jovem obreiro, que este retivesse firme a fiel palavra, que é conforme a doutrina, para que seja poderoso tanto para admoestar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. Porque há muitos desordenados, faladores vãos e enganadores, aos quais convém tapar a boca. Bom, para nós encerrarmos aqui a questão do terceiro subitem, do terceiro ponto, vai falar sobre a questão dos falsos pastores. Falsos pastores. E quem são os falsos pastores? Segundo Ezequiel, os falsos pastores, glória a Deus, são aqueles que se apacentam a si mesmo. O pastor ele tem que apacentar as ovelhas. Apacentar as ovelhas. E não apacentar a si mesmo, explorar as ovelhas. Comer a carne, tomar o leite, a gordura e a lã. E explorando. Não, ele não tem que se apacentar, ele tem que apacentar as ovelhas. O falso pastor, ele se apacenta a si mesmo. Está escrito em Ezequiel, capítulo 34, versículo 2. Exploravam o rebanho e não a poupavam. Exploravam e não poupavam. Isso é terrível. O falso pastor, ele age dessa forma. Ele explora e ele não poupa as ovelhas. Ele não demonstra amor pelas ovelhas, fazendo com elas se dispersam. Ou quando não há amor, não há cuidado, não há proteção, não apacenta, não cuida, porque não há amor. Quando não ama, a pessoa não doa. O mercenário, Jesus vai dizer em João capítulo 10 que o mercenário viu o lobo e foge. E o lobo vem e dispersa as ovelhas. Aí Jesus vai dizer que ele foge porque ele é mercenário, não tem cuidado das ovelhas. O falso pastor, ele não é para ser chamado nem de pastor, é mercenário mesmo. Porque ele não ama as ovelhas, ele não poupa as ovelhas, eles exploram as ovelhas. E eles apacentam-se apenas a si mesmos. Eles não têm cuidado da ovelha, não. Isso não tem cuidado. E as ovelhas se dispersam, porque ele não ama, porque ele não cuida das ovelhas. Mas uma coisa é certa. Deus vai dizer, através de Ezequiel, que ele mesmo será contra esses falsos pastores. Olha como é sério, irmão, é sério. As pessoas brincam, mas é sério. É o próprio Deus que está dizendo, diz assim, olha, eu sou contra você que é falso pastor. A você que se apacenta a si mesmo. A você que explora as minhas ovelhas, que não poupa o meu rebanho. A você que não cuida, a você que não protege, a você que não ama as minhas ovelhas. O próprio Deus está dizendo, eu sou contra você. E o Hebreus capítulo 10, versículo 31 vai dizer que horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Você pode ter vários inimigos, mas não queira ter Deus como seu inimigo para ser contra você. Procure Deus como amigo, para estar sendo seu amigo, seu aliado, mas nunca queira Deus como seu inimigo. E esses falsos pastores, eles estão colocando-se como inimigos de Deus. E horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo.
é de ter Deus como seu inimigo. Glória a Deus. Que Deus possa nos ajudar, que Deus possa abençoar a todos os nossos pastores, que realmente são pastores, e que esses falsos pastores possam cair por terra, possam serem, colocados aí fora, entendeu? Para que assumam verdadeiros pastores, verdadeiras pessoas compromissadas em cuidar, em apacentar, em proteger o rebanho de Deus. A nossa conclusão diz o seguinte: o dom ministerial de pastor é considerar aqueles a quem Deus chama para servir ao seu precioso rebanho, a igreja de Jesus, a quem Deus chama. Esta acha-se espalhada nas igrejas locais que reúnem crentes oriundos de todos os lugares do mundo. Eles estão sob os cuidados de líderes para serem alimentados com a palavra de Deus. O objetivo do ministério pastoral é fazer com que o rebanho do Senhor cresça na graça e no conhecimento do Evangelho de nosso Senhor, de nosso Salvador. Portanto, o pastor precisa da graça divina para não fracassar em seu ministério. Oremos pelos pastores, compreendamos as suas lutas e os apoiemos com amor e carinho. Aos verdadeiros pastores, o nosso apoio, a nossa oração, e estamos aqui para auxiliar, para ajudar a conduzir o rebanho do Senhor, a igreja do Senhor Jesus. Quero neste momento fazer uma oração. Vamos orar em nome de Jesus, agradecer a Deus pela oportunidade, você que nos acompanhou agora, você que nos acompanhará mais tarde. Compartilhe esse vídeo, nos ajude a divulgar e vamos conduzindo, levando, pregando, anunciando a poderosa palavra de Deus, o ensino da poderosa palavra de Deus. Voltaremos na próxima semana com mais uma lição, a lição fala do ministério de mestre ou doutor, muito bom. E concluindo assim os dons ministeriais. Tá bom? Vamos orar em nome de Jesus. Querido Deus e amado Pai, Senhor da glória, Deus bendito, neste momento, meu amado Salvador, queremos te agradecer pela oportunidade, pelo privilégio que o Senhor nos concede, ó Pai, de estarmos aqui para ensinarmos, aprendermos da Tua palavra. Pai, te peço, meu Senhor, neste momento, por cada um dos Teus filhos, ó Pai, que tem sido chamado realmente para exercer esse ministério tão importante que é o ministério pastoral. Pai, que os verdadeiros pastores, aqueles que realmente têm chamado, aqueles que realmente exercem, têm as características, meu Senhor, fundamentais, que seguem o Teu exemplo, ó Pai, sejam ricamente abençoados. E aqueles falsos pastores, meu Senhor, que se alimentam ou que se apacentam a si mesmo, que não tem cuidado da ovelha, ó Pai. Converte essas vidas, que eles possam se converter, que eles possam se arrepender dos seus pecados e possam se voltar, Senhor, para fazerem aquilo que é para ser feito, para terem as características do verdadeiro pastor. Assim, meu Pai querido, te agradeço, te peço um dia de bênção, um dia de vitória, um final de semana maravilhoso, e que nós possamos, ó Pai, estar sempre te servindo com alegria e com prazer. Abençoa todos os meus irmãos e irmãs que nos acompanharam, que vão ouvir ainda esta mensagem, esse estudo, em nome de Jesus. Glória a Deus. Que Deus abençoe a todos. Um ótimo final de semana e fiquem na paz do Senhor. Compartilhe esse vídeo, meu querido. Nos ajude aí compartilhando com seus irmãos, no seu grupo de Facebook. Vamos aí divulgando a palavra de Deus. A paz e a graça.